Eu vou compartilhar aqui a minha tela, então. Deixa eu botar aqui. A gente só vai fechar os microfones, gente, que vai ficar mais fácil para ela poder explicar, tá? Dá uma fechada aí nos microfones, depois a gente abre aí para alguma dúvida. Opa. Guria, para variar um pouco. Não tá voltando? Não. Deixa eu cancelar aqui o meu compartilhamento, peraí. Isso que eu tinha treinado, tinha dado tudo certo. Imagina se não. Isso agora vai. Muriel, tudo bem? Com saudade. Não tô vendo você nas aulas na noite. Acho que agora vai, peraí. Agora estão conseguindo ver a tela? Sim. Tá. Então, boa noite. Iniciando, então. Hoje a gente vai falar sobre os 3 passos para mudar radicalmente a sua vida e viver realizando sonhos. Eu quero que você saia dessa aula com a clareza daquilo que você precisa fazer para sair de uma vida talvez pacata, cheia de problemas, sem muita esperança de dias melhores. E aí eu quero saber, me coloca aqui no chat de 0 a 10, o quanto você quer mudar a sua vida radicalmente e conquistar os seus sonhos. Onde 0 é Mari, triste, não quero mudar minha vida, tá tudo certo como ela tá, eu tô super feliz, realizada, já conquistei tudo que eu queria. Ou 10, eu quero muito mudar minha vida, eu quero muito realizar meus sonhos. Quanto você quer realmente realizar os seus sonhos? Espero que você esteja colocando aí 10, 10, 10, porque eu não consigo ver aqui os comentários. Depois a Trícia me conta. A gente tem que querer, né? Esse é o primeiro passo. E mudar o que não está legal é a maneira que a gente tem de poder viver dias melhores, tranquilos e também mais felizes. Tá? Porque se a gente não resolve aquelas coisas que estão tirando o nosso sono, que estão nos deixando para baixo, desmotivadas, sem ânimo para fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, a gente vai continuar nesse estado, né? A gente vai continuar para baixo, sem ânimo, deprimidas. Não é verdade? Sim.
Então, eu quero fazer aqui outras perguntas. Radicalmente tá errado. Ah, faltou o L, né? É na hora de digitar, eu acho. Você deseja se transformar em uma pessoa que todos querem ter por perto? Opa, olha aí, ó. Se sentir útil, reconhecida. Por que ele agora não tá voltando? Aqui. Peraí. Tá aí, tá certo. Tá, acho que agora vai. Ah, sim, aqui. Você deseja mudar sua vida radicalmente? Ter mais ousadia e coragem para sair do marasmo de uma vida sem sal e conquistar uma vida que dá gosto de viver? Sair daquele mundo meio cinza, sem graça, sem cor e começar a viver uma vida com mais brilho, com mais energia, com mais vontade, uma vida onde os seus olhos começam a brilhar toda vez que você fala sobre as suas conquistas, sobre as suas realizações, sobre as coisas que você está fazendo para você, para as pessoas à sua volta. Sim. Se transformar em uma pessoa que todos querem ter por perto, uma pessoa mais atrativa, uma pessoa mais iluminada, com mais brilho, se sentir útil e reconhecida, porque tem muita gente, né, que fala, e isso aparece bastante, o quanto muitas vezes a pessoa não se sente útil, como eu sempre falo, né? A vida não é só pagar boleto, né? Então a vida é muito mais do que isso. Ser um exemplo de coragem, de persistência, de determinação para as pessoas à sua volta. Mesmo que hoje, talvez você esteja com baixa autoestima, sem esperança de dias melhores. Não tenha muitas pessoas para contar na hora de resolver os seus problemas financeiros, os seus problemas de saúde, de relacionamento. Mesmo que hoje você ache que a sua vida não tem mais jeito, que sucesso e final feliz só acontece em novela ou para pessoas famosas, tá? Que vida, né, boa, com dinheiro, com fama, com status, com glamour, só acontece aí com Bruna Marquezine, com Leonardo DiCaprio, com Marina Rui Barbosa. E talvez você possa dizer, né? Eu sei que o que eu preciso fazer, mas eu não tenho ânimo, eu não tenho dinheiro. E os outros também não querem mudar. Porque para eu mudar, eu preciso que os outros também mudem. Ou você também possa dizer, eu já fiz de tudo para sair dessa vida e nada mudou. Que não importa nada que eu faça, que a situação só piora. Ou pode ser que você hoje assista vídeos no YouTube ou compre cursos para aumentar sua motivação, parar de procrastinar, aumentar a autoestima e ainda não está resolvendo o problema. Ou você se trava na hora de ousar fazer coisas diferentes, porque tem medo das coisas ficarem ainda pior do que já estão. É aquela velha história, né, de trocar o certo pelo duvidoso. Porque se você está passando por isso, eu entendo, né? E é bem possível que você hoje procrastina, sente medo, vergonha, ou
está aí vivendo a síndrome do perfeccionismo, né? De acreditar que precisa fazer as coisas muito perfeitas, porque senão não consegue entrar em ação, senão a coisa não dá certo. Ou mesmo, talvez, você fica pensando muito no que os outros vão pensar e vão falar de mim se tudo der errado. Se eu resolver mudar e nada acontecer de bom, ou se eu perder o reconhecimento e o prestígio que eu tenho das pessoas à minha volta, da minha família, dos meus amigos, do meu marido, do meu namorado. Como os outros vão ver, né? Uma pessoa que é fracassada, que tenta e nada dá certo, que não conquista nada. Você fica imaginando recebendo, né, uma chuva de críticas toda vez que você procura fazer uma mudança na sua vida? Se você tem essas dúvidas, esses anseios, esse desconforto, ele é presente, eu te entendo porque eu já passei por isso. Se hoje você está nadando e morrendo na beira da praia, nada, e continua ali morrendo na beira da praia, sente frustração, vontade de desistir, sente o peso de uma vida sem brilho e sem emoção, principalmente quando vê amigos e familiares viajando, postando fotos de um relacionamento feliz no Instagram ou no Facebook, ou você esteja vendo pessoas emagrecendo e você não está conseguindo, ou a pessoa se cuidando. Eu te entendo porque eu também já passei por isso. Em 2010, eu era assim. Eu já era nutricionista nessa época. Eu pesava 120 quilos. Eu estava totalmente com baixa autoestima. Nessa época, eu nem me olhava no espelho. Essa era a minha roupa de todo momento. Era a roupa do trabalho, era a roupa de sair com minhas amigas, era a roupa para tudo. Era essa blusa, era a calça legging, que era a única que servia em mim, porque nessa época eu já estava usando aí numeração 54. E eu era extremamente infeliz. Eu fazia dieta e nada dava certo, mesmo sendo nutricionista. Nessa época também, eu perdi a minha mãe. Minha mãe faleceu. E o meu mundo desabou. Eu comecei a ficar ainda mais com baixa autoestima. Eu era extremamente dependente da minha mãe. Eu cuidei muito tempo da minha mãe. Tanto que a minha profissão foi a minha mãe que escolheu, não fui eu. E eu agradeço demais a ela, porque se eu não tivesse feito a nutrição, eu acho que eu não estaria hoje aqui. Mas ela é que escolhia as coisas para mim, porque eu não conseguia me ver no espelho, eu não conseguia tomar as minhas decisões. Eu queria o que os outros tinham. Eu tinha inveja das minhas amigas. As minhas amigas tudo, né, vestindo roupas mais justas e eu não conseguia vestir. Eu me sentia muito mal quando eu saía para ir numa festa. Eu via minhas amigas, os caras chegando nas minhas amigas e eu ficava lá encolhida num canto. Então, eu super entendo quando a pessoa se sente dessa forma. Porque eu passei por isso, eu vivi isso, sabe? Eu comecei a trabalhar também nessa época com meu pai, numa loja de material de construção, que era dele, né? E eu não era feliz lá também. Eu passava o dia atendendo cliente, com o cabelo sujo de cimento. Mas eu não tinha coragem, com 120 quilos, de me assumir como nutricionista e começar a ajudar pessoas a terem mais saúde, quando a minha já não era saudável, né?
E nessa época também, eu me lembro que eu fui numa festa de família e aí a gente estava todo mundo conversando tal, e sempre rola o papo, né, de dieta, de emagrecimento, de nutricionista na minha família. E eu me lembro que uma tia minha chegou e eu não lembro se ela tinha noção que eu era nutricionista ou não, porque às vezes tio, né, nem sabe muito bem do que a gente se forma. E eu me lembro que ela falou a seguinte frase: eu, se for numa nutricionista, eu vou numa nutricionista magra, porque uma nutricionista gorda não tem como me ajudar. Eu não conseguiria me sentir motivada com uma nutricionista acima do peso me dizendo o que eu deveria fazer. E quando ela falou isso, o meu mundo desabou. E aí eu já não queria mais atender como nutricionista. É mais fácil, né, a gente fugir do problema, largar a nossa profissão, porque a gente não consegue, né, tomar atitude, ter comportamentos que façam com que a gente consiga emagrecer. Então, essa época eu vivi assim, tá? Tudo para mim era muito difícil. O meu pensamento era esse, né? Arranjar um trabalho na minha área era muito difícil, porque eu estava com 120 quilos. Deixar de comer as coisas que eu gostava era difícil, né? Porque eu era compulsiva, eu comia rápido demais. Eu nem pensava muito no que eu ia comer, eu saía comendo, era simples assim. Achava que estava com fome, né? E começava a comer. Nessa época também, eu comecei, como a minha mãe faleceu, eu ganhei uma herança dela, né? E eu comprei, com o dia dessa herança, eu comprei meu apartamento, né? E comprei meu carro. E depois, claro, arrumei meu apartamento e tudo mais. Mas, quando eu digo, né, que as pessoas elas não são só compulsivas com comida, e geralmente a compulsão ela vem em várias áreas da vida e às vezes a gente não percebe, eu tinha compulsão por compras. Então, eu praticamente torrei a herança da minha mãe. Uma herança que eu poderia viver tranquilamente aí por um bom tempo. E eu me vi sem dinheiro. Então, eu tinha um apartamento, eu tinha um carro e comecei a ficar sem dinheiro. Em 2015, mais ou menos, eu tomei uma decisão e resolvi fazer a cirurgia bariátrica. E eu fui lá, fiz a cirurgia bariátrica. Eu me lembro que o meu pai chegou para mim e perguntou: Mariana, e se acontecer alguma coisa na cirurgia, né? Alguma coisa, morte, né? Eu falei: pai, pelo menos eu morri tentando ser magra. Eu me lembro que eu falei exatamente isso, tentando ser magra. Morri feliz, né? E aí eu fiz a cirurgia bariátrica. Foi uma cirurgia para mim tranquila. Emagreci na época, durante 6 meses, eu emagreci em torno de 30 quilos. Aí eu já estava um pouco melhor financeiramente, porque daí eu já estava com um pouco mais de motivação, porque a autoestima ainda não. Mas eu já estava com um pouco mais de motivação, então eu já estava começando a atender em consultório novamente. Então eu comecei a me equilibrar financeiramente. Então eu consegui ajustar minhas contas, vendi coisas que eu já não estava mais usando e comecei a fazer ali o meu dinheiro. E continuei gastando muito, né? E não tinha resolvido ainda o problema. Eu achei que o problema estava resolvido, mas ainda não. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça funcionava da seguinte maneira: se eu emagrecesse, a minha vida estava toda resolvida. Eu não ia mais ter problema de autoestima. Eu não ia mais ter problema de dinheiro. Eu não ia mais ter problema de relacionamento, porque eu ia conseguir ficar com os caras que eu queria. Eu ia conseguir ter um relacionamento mais feliz. Eu ia conseguir me relacionar melhor com as pessoas, porque nessa época, assim, eu brinco nessa foto com essas minhas 2 amigas, eu brinco com elas que elas foram privilegiadas de me ter nesse aniversário, porque é aniversário de um amigo meu. Porque eu não saía mais, né? Então, esse foi um dia que me tiraram de casa. Tanto que o meu sorriso, se você for ver, estava meio forçado, assim, porque eu também não gostava muito de bater foto. E então eu fiz a cirurgia, né? Comecei a melhorar financeiramente, mas eu continuei gastando muito dinheiro.
Até porque, né, eu queria me dar de presente toda vez que eu conseguia 5 quilos a menos, né, no mês, no médico, eu queria comemorar de alguma forma, né? E a forma que eu encontrava era comprando roupa, era comprando alguma coisa que, na época, eu sentisse que era prazeroso para mim. E foi aí que eu tive a minha segunda crise financeira. E essa crise financeira foi a pior de todas, porque eu fiquei sem dinheiro para comer. Eu fiquei sem dinheiro para comprar as vitaminas que eu estava tomando na época da cirurgia bariátrica. E eu me lembro que eu cheguei no médico, isso aí já no 6º mês, eu tinha emagrecido 30 quilos, né? Aí no 7º mês, eu cheguei no médico e eu já tinha aumentado 4 quilos. E ali ele falou pra mim, Mariana, toma cuidado, tu tá começando a engordar. Eu não sei o que tá acontecendo na tua vida, mas tu tá começando a engordar e eu não faço cirurgia bariátrica 2 vezes. Eu fui pra casa super triste, porque eu já tinha engordado 4 quilos. E aí eu parei de ir no médico. Eu disse, não vou mais e vou tocar agora sozinha, porque eu consigo. E foi aí que 2 meses depois, eu tinha aumentado mais 10 quilos. Então, no total, eu tinha emagrecido 30 e aumentado 14. E foi aí que eu comecei a perceber que a minha vida não estava legal, né? Eu estava com problema financeiro, eu não conseguia mais comprar os remédios, eu parei de pagar o plano de saúde, porque eu já não tinha mais dinheiro, então eu não tinha como voltar no médico. Mas eu precisava fazer alguma coisa. Porque senão eu ia recuperar de novo todo o peso que eu havia eliminado. Porque apesar, as pessoas têm agora um parênteses aqui, né? As pessoas têm uma ilusão de que quando tu faz a cirurgia bariátrica, tu vai comer pouco para sempre. E não é assim que funciona. Né? Eu não conseguia comer um bolo inteiro numa sentada, mas eu conseguia comer o bolo inteiro durante o dia todo, desde que eu comesse pedacinhos. Então, tem forma, assim, de você voltar a recuperar o peso, né? E aí, foi quando, a primeira vez, eu peguei e comecei a procurar nutricionistas, assim, em Porto Alegre, e que tivessem coaching. Porque eu já conhecia um pouco de coaching, porque eu estudei para concurso, né? Então eu fiz alguns cursos de memorização, eu fiz alguns cursos para passar em concurso público e passei em vários, mas não fui chamada. E aí eu disse, não, eu quero uma nutricionista que tenha coaching. E aí eu me lembro que eu estava pesquisando na internet e tal, e eu achei uma nutricionista aqui em Porto Alegre, que ela era coach. E aí eu comecei a perguntar para ela como é que funcionava, né, o tratamento, né, como ela como coach e sendo nutricionista, e ela me convidou na época para ir ao consultório dela. E quando eu cheguei lá no consultório dela, ela começou a me atender. A primeira sessão foi incrível, porque eu comecei a ver na minha vida tudo que não estava legal. Eu estava extremamente com raiva ainda, magoada. Eu vou chorar. Eu estava triste, magoada, com raiva, porque eu havia perdido a minha mãe. Eu estava descontando no meu pai, nos meus irmãos, na minha família. Nessa época, mesmo tendo emagrecido, eu estava muito afastada dos meus amigos, porque eu me sentia totalmente sozinha. Eu me sentia injustiçada, porque eu havia perdido a minha mãe. E eu me lembro que nessa época eu briguei com muitas pessoas, porque as pessoas não entendiam que eu queria ficar em casa, que eu não queria sair, que eu não queria fazer nada. E eu comecei a me afastar das pessoas. Então eu estava sozinha, eu estava com baixa autoestima, eu estava com raiva, descontando nas pessoas que eu amava, e também com problema financeiro e voltando a engordar. E não preciso nem dizer, né, que apesar de eu ser católica, nessa época eu nem pisava mais os pés na igreja, porque para mim, por mais que eu entendia o que tinha acontecido, eu sabia que as coisas iam tomar esse rumo, porque eu cuidei da minha mãe, né? Ao mesmo tempo, eu fiquei muito braba e me revoltei até mesmo com Deus. Então, dentro do processo de coaching, eu consegui ver tudo isso. E por que a minha vida, inclusive profissional, ela não estava andando.
e que eu precisaria sim trabalhar minha autoestima para começar a resolver aos poucos todos os problemas que eu estava tendo. Porque eu tive todos os problemas juntos para resolver. E aos pouquinhos eu fui descobrindo os meus valores, eu fui descobrindo, né, os meus pontos fortes, eu fui descobrindo quem eu era. E aí essa menina, ela acabou me presenteando na época, porque eu fiz todo o processo com ela. Ela me presenteou com o curso dela de coaching. E falou, Mari, assim como você aplicou, como você está transformando a sua vida, eu quero que você ajude mais pessoas a transformar a vida. Eu sei que tu tá passando por um baita problema financeiro, mas eu quero te dar o meu curso de R$6.000 de presente. E eu fiquei, assim, apaixonada pelo processo de coaching, né? Por todo esse começo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano. E eu sou extremamente grata a essa menina, que é a Priscila Souza, que é nutricionista, que se não fosse por ela, ou pelos caminhos tortos da vida, não sei dizer muito bem, hoje eu não seria coach e não estaria ajudando pessoas a resolverem problemas pelos quais eu também passei. Eu terminei minha formação de coaching e aí nessa época também junto com a formação eu também já estava terminando o meu processo de coaching e eu já havia eliminado 27 quilos. Tá? Então o total de perda de peso no final, desde lá da cirurgia bariátrica até o final do processo de coaching, isso durante um ano, foram 43 quilos que eu eliminei. E eu não voltei mais a engordar. Porque eu consegui começar a manter. Comecei a trabalhar como coaching, né? E aí era vida nova, né? E comecei a ir atrás de cliente, porque agora, né, eu tava magra, né? Eu já tava começando a melhorar a minha autoestima. Eu tava começando a resolver meus problemas financeiros. Eu tava começando a resolver meus problemas de relacionamento familiar, né? Então agora eu tava pronta para atuar como coach. E aí que vem, né? Quando a gente começa, é uma coisa nova, dá uma insegurança, dá um medo. E aí eu comecei a perceber que eu ainda não estava segura. Né? E eu passei 6 meses tentando vender e eu não vendia. E comprando curso ao mesmo tempo, né? Comprando curso porque eu continuava com a minha compulsão por compras. E comprando curso, comprando curso, comprando curso. E foi aí, em 2016, mais ou menos, que eu entrei na minha terceira crise financeira. Na minha terceira crise financeira, eu resolvi que eu ia vender o meu carro, porque eu estava com uma dívida de R$30.000. Eu vendi o meu carro, que na época eu tirei 20 e pouquinhos mil, que tem uma parte da dívida, e o resto eu acabei usando para pagar outras contas que eu tinha feito, né? Como Renner, roupa, comida também, né? No supermercado eu também tinha uma dívida de mais de R$1.000. 30 mil foi só no cartão de crédito, tá? E o do cartão do supermercado, ele era um outro cartão que eu usava. Então, eu ainda tinha essa dívida de R$1.000. Então, eu fui usando, assim, o dinheiro. E também investindo em algumas coisas do meu negócio, porque eu precisava, na época, ter alguns recursos que eu não tinha para me lançar no mundo online. E quando eu vendi meu carro, as coisas mudaram. Porque nessa época, eu não reclamei. Nessa época, eu não xinguei. Nessa época, eu comecei a perceber que eu estava mudando. Que ok, eu ia vender meu carro, não ia ser fácil, era dolorido para mim vender meu carro, porque foi algo que eu quis muito durante muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que a minha mentalidade estava começando a mudar, porque eu não precisava mais do carro. Eu podia andar de bicicleta, eu podia ir a pé nos lugares que eu queria. E foi aí que eu comecei a realmente, né, mudar. Eu me lembro que no final do ano ali de 2016, eu tava passando o Natal com a minha vizinha e a gente foi olhar o horóscopo, para quem acredita em horóscopo, o meu escorpião, né? E o dela também era.
E aí eu lembro que estava escrito assim no horóscopo, para 2018, né? Foi 2016 para 2017. Estava escrito assim no horóscopo. Vai ser um ano de muito autoconhecimento, de investimento em autoconhecimento. Isso em dezembro, né? No Natal. Aí, em janeiro de 2018, eu queria muito fazer um curso de crenças, né, de PNL, de programação neurolinguística. E eu comecei a acompanhar uma menina na internet e eu queria fazer o curso dela. Só que o curso dela era R$2.000 e eu estava com problema ainda financeiro, né? Ele ainda não tinha sumido. Nessa época, eu já não estava com tanta dívida, mas também não estava dando para esbanjar muito. Então, eu estava meio que 0 a 0, negativo ainda, tá? Aí eu me lembro que não dava para fazer o curso, né? R$2.000 era fora de cogitação para mim. E foi quando eu conheci, né, o nosso mestre, né, Trícia, o Magno. Nosso mestre. E eu me lembro que em 2017, ali no finalzinho ali de 2017, como eu já tinha quitado tinha quitado 20 mil da dívida de 30, e ainda já tinha quitado umas outras continhas que tinham ficado pendente, porque quando a gente tem muita dívida, as contas vão ficando meio pendente, né? E parece que tu nunca vai dar, porque tu vai parcelando, tu parcela a internet, tu vai parcelando tudo, né? Então eu consegui quitar 20 e fiquei com 10. E nessa época eu não estava com nenhum cliente de coaching, eu não tinha de onde tirar dinheiro. E eu só tinha as consultorias que eu comecei a dar na área da nutrição para hotéis e cinemas. Só que essas consultorias, na época, eram 3 hotéis e um cinema, e elas me davam um valor fixo por mês de R$700. E eu me lembro que eu só tinha R$700. E o curso do Magno não era R$700. Só que eu tinha R$700 para passar o mês. No próximo mês eu só teria 700. E aí foi quando eu assisti toda a aula do Magno, liguei pro Magno e expliquei a minha situação para ele. Eu não sei o que aconteceu naquela época, não sei se foi coisa de Deus, se foi... não sei. Eu sei que ele fez um acordo comigo. Tu entra no curso e assim que tu tiver o primeiro cliente, tu paga o valor do curso. Gente, eu dei minha vida por esse curso. Vocês não estão entendendo. Sabe? Tipo, eu comecei a estudar, eu não faltava uma aula, eu fazia tudo que ele falava, eu fazia. Se era para eu pensar nos meus valores, eu ia lá e pensava. Se era para eu criar ação para resolver tal coisa, eu ia lá e criava. Eu fazia exatamente tudo o que ele dizia, eu não perdia nada. E aí, logo que eu entrei no curso do Magno, deu 2 meses e lançaram um curso de vendas dentro do curso do Magno. E esse curso de venda era R$3.000. Eu só tinha ainda os R$700, né? Porque R$700 no mês, termina os R$700, no próximo mês tu só tem R$700, tu não tem mais nada. E aí eu lembro que eu só tinha R$700. E aí que eu brinco, né? Que esses R$700 foi a multiplicação do dinheiro. Eu fiz a multiplicação do dinheiro. Porque eu consegui entrar num curso de R$3.000 e num curso de 1.200 na época, que era o do Magno. Porque eu paguei R$200 aqui, R$100 ali e consegui começar os cursos. Mas eu comecei o curso com uma mentalidade diferente. Para vocês entenderem, essa mudança de mentalidade, ela não é da noite para o dia, tá? Ela vai acontecendo. E quando as coisas vão aparecendo, vão surgindo na tua vida, e até mesmo os problemas vão surgindo, tu começa a perceber que você está mudando a sua mentalidade quando você começa a olhar diferente para os problemas, né? E aí eu olhei para aquela situação, né? E falei assim, cara, eu vou dar minha vida por isso, porque eu vou conseguir, em um mês, pagar os 2 cursos. E eu me lembro que em 2 meses eu fiz R$20.000, eu fiz R$10.000 por mês. E foi uma coisa assim que, cara, para mim foi incrível, né? Primeiro, né? Porque eu consegui, porque eu arregacei as mangas, fui atrás de cliente, fiz tudo que os 2 mentores me diziam para fazer. Briguei, chorei, esperneei, mas eu fiz, né? E tudo isso para mim foi possível
porque eu fiz um processo de coaching, né? Eu aumentei a minha autoestima, a minha autoconfiança para conseguir realmente tomar as atitudes que eu precisava. Então, da época ali, né, que eu fiz os 20 mil, até alguns meses atrás, eu tive uma evolução, até alguns meses atrás, até agora, enfim, eu tive uma evolução muito grande. Eu saí de uma menina que entrou num curso, né, morrendo de vergonha, na verdade, porque todo mundo tinha pago, só eu que estava devendo o curso. Então, eu estava com vergonha. Eu estava extremamente tímida. Eu era calada nas aulas. Eu não falava, eu não participava do grupo, mas eu fazia tudo fora do grupo, né? Dentro de casa. E eu passei por uma menina, ou uma mulher, ou uma profissional, que hoje fala, que faz vídeo, que faz live, que está aqui conversando com vocês, que está contando um pouco da vida dela, que ela não conta para ninguém, né? Que está compartilhando com vocês. Uma menina hoje, né? Que trabalha, que hoje tem 3 fontes de renda para não ficar mais sem fonte de renda, entendeu? Uma menina que não tem mais vergonha de vender, que não tem vergonha de dizer que precisou ir no fundo do poço para poder realmente mudar e ver as coisas acontecerem. Hoje eu estou namorando, na época eu não estava namorando, né? Então, hoje eu tenho um namorado, hoje eu consigo equilibrar melhor as minhas contas, tá? E tudo isso só foi possível porque eu resolvi fazer alguma coisa diferente na minha vida. Eu resolvi fazer um processo de coaching. Eu precisei me fortalecer mentalmente e emocionalmente para que eu pudesse enfrentar as coisas que eu precisava enfrentar. Eu não tive ajuda de pai, porque o meu pai me negou ajuda. Eu tive realmente anjos na minha vida, mas eu acredito que porque eu procurei esses anjos. Então, às vezes, é aquela velha história, né? Às vezes se fecha uma porta, mas se abre uma janela. E quem está atento vai para a janela, né? Sim. Parei um pouco de reclamar, de ficar querendo que o outro fizesse as minhas vontades. Então, eu me foquei naquilo que eu realmente queria para minha vida. E com isso, tudo foi melhorando. A minha autoestima foi melhorando, o meu humor foi melhorando, a raiva foi diminuindo. Comecei a aceitar melhor o falecimento da minha mãe, porque eu comecei a ver as coisas boas que tinham acontecido comigo depois que a minha mãe faleceu, porque eu não conseguia ver. Eu voltei a frequentar a igreja, que eu já não frequentava mais. Eu voltei a ser mais carinhosa com as pessoas, porque a Trícia vai lembrar disso, né? Eu era extremamente agressiva. Eu era extremamente agressiva, né? Até no tom de voz, na forma de falar, na forma de me posicionar. Hoje eu consigo sorrir, porque durante muito tempo eu não conseguia. Então, o coach me trouxe realmente o brilho nos olhos, né? Me trouxe a vontade de continuar vivendo, quando muitas vezes eu quis tirar minha vida. E por isso que eu falo muito dessa questão do boleto, sabe? Porque durante muito tempo eu acreditei que a minha vida realmente era só pagar boleto e que eu não tinha por que estar viva. O coach fez eu entender os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas dúvidas. Me fez assumir a responsabilidade pela minha vida, a sair da barra da saia da minha mãe e sair do egocentrismo de que o mundo não girava mais em torno do meu umbigo e que tinha chegado a hora de eu começar a fazer as coisas por mim. O coach me fez me sentir orgulhosa de toda a minha trajetória de vida, independente se o dia é de sol ou ele é de tempestade. E para quem não conhece o coach, ele é um método, né, que tira a pessoa da inércia e a coloca em ação. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu saí da inércia e me coloquei em ação. Desperta a coragem, mostra alternativa para vencer os medos e os problemas. O coach é um processo que foca em resultado.
faz a pessoa enxergar o potencial que ela tem. Porque todos nós temos potencial. A gente só muitas vezes não enxerga isso. Claro. Olha, gente, a Belomé, para fazer um depoimento desse, eu conheço ela, já vai fazer 3 anos. E eu nunca vi ela contando essa história. Ela foi contar para vocês. Então, vocês que estão assistindo, pode se tornar especiais, porque ela não se abre, ela não conta essas coisas. Ela não gosta de ficar falando de problema, falando de dificuldade. Então, realmente, aí eu me emocionei aqui. Porque, realmente, eu nunca vi ela contar alguma coisa sabe? Alguma coisa triste. Ela sempre fala coisas para te animar. Ela nunca conta uma história triste. E agora, hoje, ela realmente foi contar a história dela. Se abrir realmente para contar. Isso não é fácil, né, gente? Porque hoje em dia é difícil você se expor, você contar a sua história, você contar o que aconteceu desde lá do começo, né? Então, eu fico aqui orgulhosa de ver a sua história. Eu não conhecia totalmente a sua história, amiga. Então, realmente, minha amiga, minha parceira, que, nossa, estou super feliz da gente estar fazendo parceria junto. E é uma pessoa iluminada, gente. Nossa, olha, quem tem oportunidade de conhecer ela como pessoa também, não só como profissional, uma pessoa fantástica. E aqui tá a história dela, né, gente? Todo mundo chorou, todo mundo se emocionou. Até eu tava aqui, eu falei, nossa, para um pouquinho, não consigo nem falar, né? Fiquei emocionada aqui. Eu sei que muita gente se conecta de alguma forma, porque todo mundo tem problema, todo mundo passou por alguma dificuldade na vida, a gente está aqui para evoluir. Eu sei que todo mundo aqui tem alguma coisa que passou, ou com a família, ou com a mãe, ou com um relacionamento. Todo mundo está aqui, que veio do grupo da autoestima, né? De pessoas que querem mudar, querem experimentar o novo para realmente sair dessa vida de procrastinar, de não conseguir fazer e sentir aquele buraco aqui dentro que não consegue tirar isso de dentro da gente, né? Então, realmente, é uma história aqui para a gente poder ver de superação. E ela, agora, além dela estar te contando essa história para a gente, tá aqui uma história de superação, mas uma história também de saber que a partir desse tempo ela já está ajudando muita gente. A Belomé, gente, ela tem uma bagagem profissional enorme. Ela já atendeu mais de 300 pessoas no individual. Então, ela tem uma bagagem enorme que poucos coaches têm. Pessoas que dão palestra, tem gente que não atendeu nem 20. E ela atendeu 300 pessoas. Sabe o que é 300 pessoas? 300 problemas, 300 casos de processo de coaching. É muita gente. Então, assim, ela tem bagagem para poder falar, né, de um atendimento de coaching. Então, por isso que eu queria falar aqui para vocês agora também sobre o nosso projeto junto. Quero falar, se vocês me dão permissão. Não, calma. Não, mas eu só quero comentar, não vou falar do projeto. Quero comentar com vocês que a gente resolveu fazer um projeto junto, eu e ela, porque quando eu conheci ela e vi o potencial que ela tinha, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com ela junto. E essa pessoa aí, do que eu tenho para entregar, do meu brilho, da maneira que eu sou, mas juntar com a Belomé, vai dar um projeto top da galáxia. Quem não fizer um projeto desse vai perder a vida. Então, foi por esse motivo que eu e ela pensamos num projeto junto. Não vou falar do projeto ainda, mas só queria comentar, foi por isso que eu vi uma pessoa tão especial, com uma competência gigante, com uma história maravilhosa, que eu não sabia totalmente a história dela, que hoje ela está contando, mas eu queria comentar com vocês que realmente ela tem muito potencial para entregar e ela é uma pessoa que realmente vocês, se tiver oportunidade de experimentar, fazer sessão individual, qualquer projeto com essa pessoa, gente, experimente, porque vai valer muito a pena. O que você queria falar? Que eu quero começar a falar aqui um pouco do projeto. Ela nunca deixou eu falar do projeto, gente. Eu quero falar dos 3 passos. Posso? Dos 3 passos. É verdade. Você já deu pra gente 1000 passos, você quer falar de 3? Sério? 3 passos. Ainda tem mais 3 passos. Então. É verdade. Porque a aula, na verdade, o conteúdo da aula é porque que a gente... os 3 passos, se for ver, o tema da aula é os 3 passos para mudar radicalmente a sua vida. Agora que ela vai falar. É a 1000. É a 1003.
É 1003, né? Quem pegar aí, só na minha história, já consegue fazer grandes mudanças, realmente, assim. Mas eu acho que o fantástico que você deve ter hoje é olhar para trás e ver o quanto você foi forte, né? Porque eu acho que o mais gratificante de conseguir mudar, de conseguir ter essa resiliência e mudar tudo na gente é olhar para trás, falar, porra, eu fui forte pra caramba. Hoje eu falo muito isso, que eu não aceito ninguém falar comigo, ah, você é fraca. Cara, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Então eu me sinto orgulhosa de olhar para mim no espelho e falar, eu fui muito forte. Porque não é fácil ser forte. Não. Com certeza. E principalmente, eu sempre falo, né? Eu fui muito forte, eu me vejo muito forte, principalmente para ver a minha sombra. Para ver o quanto muitas... Porque assim, você acha que foi fácil aceitar a ajuda do Magno, aceitar o curso de R$ 4.000 que eu ganhei de coaching? Não foi. Eu era extremamente orgulhosa. Não foi nada fácil. Ver o quanto eu era arrogante, muitas vezes. Então, eu precisei realmente trabalhar para poder realmente ver valor no que eu estava recebendo. Mais uma sombra, né? Exatamente. Então, vamos para os passos, né? Porque foi pensando exatamente, né, em toda essa minha história que eu vim trazer os 1003 passos para mudar radicalmente a sua vida. E qual será o primeiro passo, né? Vamos ver se alguém acha o que é o primeiro passo. Vamos ver, quem estava atento vai saber qual é o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo, gente? O primeiro passo é descobrir que você precisa de ajuda. É reconhecer que você precisa de ajuda. Boa! Mas o primeiro passo para mudar. Depois aumentar a autoestima. Aumentar a autoestima. Quem falou? Despertar. A Dani. A Dani. Tô no carro, tô cheia de menino, por isso meu áudio tá desligado. Também, o despertar é extremamente importante, mas eu digo assim que o despertar, todos nós já tivemos esse despertar. Quando a gente sabe quando a gente está precisando mudar. Mas o que impede muitas vezes a gente mudar, da gente agir mesmo, é a falta de autoestima. Com toda certeza. É muito difícil ter autoestima diante dos problemas. É muito difícil. A gente se sente... Porque tu sabe que precisa mudar. É a Adi que tá falando? Eu mesmo. Então, vamos dizer, a Adi sabe que ela precisa mudar algumas coisas na vida dela. Né? E aí, por não ter a confiança que precisa, a segurança, porque não é fácil tomar decisões. Nunca foi e nunca vai ser. Toda decisão requer perdas. Né? Então, e dói. Então, não é fácil tomar decisões. E aí, para você poder tomar decisões e arriscar, você precisa ter autoestima, você precisa ter coragem, você precisa ter autoconfiança. Né? Então, vamos falar sobre a questão da autoestima. Primeira coisa, então, para aumentar a autoestima é parar de se comparar. Comparação, se comparar com o outro, é o caminho da desmotivação e o caminho da ilusão. Quando eu me comparo com a outra pessoa, isso foi uma das coisas que eu também fiz, tá? Porque quando eu vi que a minha vida profissional não estava legal, eu olhava muito para as minhas colegas. E eu ficava com inveja muitas vezes. Ai, elas estão tendo coisas que eu não tive, mas elas fizeram escolhas diferentes que eu. Eu passei 5 anos cuidando da minha mãe, sem trabalhar. Elas, enquanto isso, estavam trabalhando. Né? Então, eu sentia muita inveja. E aí, quando a gente se compara com outra pessoa, a gente se coloca lá para baixo. Porque a gente não consegue nem mesmo ver a diferença de escolhas que estão sendo feitas. Ou a gente se ilude. Porque eu me comparo com outra pessoa, então eu acho que eu posso ser melhor do que ela. Porque quando eu olho para baixo, porque sempre a gente vai estar no meio, eu sempre falo isso, a gente sempre está no meio. Sempre vai ter alguém melhor do que a gente e sempre vai ter alguém que está abaixo da gente. E se eu olho para quem está abaixo de mim, eu me iludo. Eu fico fingindo para mim mesma que eu não tenho problema. Eu estava com 120 quilos, mas o aniversariante da festa que eu estava ali, que vocês viram a foto, ele estava com 200 quilos.
Esse aniversariante da foto, ele é super meu amigo e ele faleceu com 300 quilos. Ele faleceu de obesidade. Então, se eu olhasse para ele, eu não tinha problema, porque eu já estava com 120 quilos. Então, a gente se ilude. Se eu olho para alguém hoje, para um mendigo da esquina, eu não tenho problema de dinheiro, mesmo não tendo dinheiro para comer. Afinal de contas, eu tenho um apartamento que eu posso vender, né? Eu tenho livros que eu posso vender. Eu tenho uma forma de fazer dinheiro. Então, eu me iludo achando que meu problema não é tão grande quanto o do mendigo da esquina. Agora, se eu olho, né, para Bruna Marquezine, o que eu vejo? Cara, eu não tenho o corpo da Bruna Marquezine. Eu não sou a Bruna Marquezine. Eu não tenho dinheiro. Eu não namorei o Neymar. Entendeu? Eu não sou tão famosa assim. E aí, eu começo a desvalorizar tudo que eu tenho. Para a gente conquistar mais, a gente não precisa desvalorizar o que a gente tem. A gente não precisa menosprezar o que a gente tem. O que a gente faz quando a gente se compara com o outro. Segundo passo, e também faltou ali um cedilha. Reconheça seus pontos fortes. Todos nós somos bons em alguma coisa. Tá? Então, é muito importante para você começar a aumentar a sua autoconfiança, aumentar a sua segurança, ter coragem para tomar decisões. Você precisa ter clareza e certeza dos teus pontos fortes, daquilo que você é boa. Eu sou muito boa em me comunicar. Eu sei que eu me comunico bem com as pessoas. Eu não tenho problema de dar palestra. Esse pode ser, inclusive, uma fonte de renda minha, dar palestras. Se eu conheço os meus pontos fortes, eu consigo, inclusive, fazer dinheiro. Eu consigo resolver situação no meu relacionamento. Eu consigo resolver questões no meu trabalho. Porque eu sei do que eu sou capaz. Terceira dica aí para aumentar a autoestima. Se elogiar. É muito engraçado, né? Que a gente tem o costume... Aquelas pessoas que não têm dificuldade de elogiar, é claro. Aquelas pessoas que não têm dificuldade de elogiar, elas elogiam facilmente o outro. Mas pouco se elogia. Quando vai falar de si numa roda de amigos, começa, mas eu tô gorda. Aí a pessoa vai lá e diz, nossa, que linda essa blusa que tu comprou. R$29,90, comprei na promoção no Renner, na C&A. A gente está sempre buscando, muitas vezes, inconscientemente, sem perceber, nos colocar para baixo. Eu, durante muito tempo, né, ouvi, por exemplo, a Patrícia me elogiando, eu me sentiria desconfortável. Porque é muito mais fácil, né, me colocar para baixo e ficar achando que eu não consigo nada, que eu não sou ninguém, que eu não mereço as coisas que eu tenho. Não, eu mereço as coisas que eu tenho. Se eu tenho um apartamento, eu mereci o meu apartamento, não importa como ele veio. O que importa é que eu mereci o meu apartamento. Poderia ter torrado todo o dinheiro mesmo, não ter comprado nem apartamento. Tá? Então, tudo que a gente tem, as escolhas que a gente faz, a gente também precisa reconhecer e elogiar. Porque senão a gente vai ficar esperando sempre do outro esse elogio que não vai vir. Na maioria das vezes. Outra dica aí. Se presenteie, tá? Não dê aos outros o que você não dá para você. E aí eu só faço uma ressalva nesse presentear, tá? Não cometa um erro que eu cometi de me presentear toda vez que eu emagrecia com roupa porque eu criei um rombo financeiro, entendeu? Então, na hora de se presentear, se presenteie com coisas que te dão prazer, sim, mas de forma controlada, tá? Pra não ter dor de cabeça. Para não dar dor de cabeça depois. Mas é importante, tá? Começar a se presentear. Começar a se dar aquilo que muitas vezes a gente espera do outro, né? Então, se eu espero do outro atenção, por que eu não me dou atenção? Por que eu não me escuto? Eu não paro um tempo para ficar comigo mesma? Se eu exijo do outro carinho, por que eu não tô me dando carinho? Por que eu não tô fazendo coisas que eu gosto? Tá? E a última é se respeitar, que é fazer o que você quer e não o que os outros querem ou esperam de você. Eu sempre falo que a vida é um equilíbrio, né? Se você fizer muito pelo outro e pouco por você,
baixa autoestima, dificuldade de aceitação, a sua vida fica uma porcaria, tá? Assim como se você fizer muito para você e não fizer nada para o outro. Você se torna arrogante, você se torna egoísta, egocêntrica, o reizinho, e as pessoas se afastam de você. Precisa haver aí um equilíbrio. E para isso você precisa aprender a se respeitar, a falar o que você deseja, a se expressar, a saber o que você quer. Porque a pergunta que eu mais faço para minhas clientes e que a maioria não sabe responder é: me diz aí pelo menos umas 5 coisas que você gosta de fazer. Eu não sei o que eu gosto de fazer. A única coisa que eu sei é que eu gosto de comer. Gente, sério que a vida é gostar de comer? Eu tenho umas 30, só não consigo fazer. Então, se respeitar é extremamente importante para você poder começar a ter autoestima, para você ter um tempo para cuidar de você, para olhar para você, porque se as coisas não estão bem, tá? Se tá tendo problema financeiro, se tá tendo problema de relacionamento, seja o relacionamento que for com amigos, com a família, com o namorado, marido, se tá tendo problema aí de saúde, é porque você não tá bem. Não adianta fazer dieta. É você que tem que mudar, é você que não tá legal, é você que não conhece você mesma, que não tá entendendo do que você tá sentindo falta e que você tá preenchendo com a comida, que você tá preenchendo gastando dinheiro, ou tá preenchendo não indo trabalhar. E a luta pelas coisas que você quer. Ok? É bem complexo mesmo. O segundo passo qual é? Ação, né, gente? Se não arregaçar as manguinhas, né, e resolver, cara, eu vou fazer algo diferente. 1.500 passos. Por que eu coloco ação e eu falo ação, 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 ação e mais ação? Porque pensa comigo, toda vez que você vai fazer algo e não faz, né? Você vai começar lá uma dieta e não começa. Você vai pagar lá uma conta e acaba não pagando. Você vai conversar com o marido para resolver a situação do relacionamento e não conversa. Como você se sente? Você se sente feliz, realizada, com orgulho das suas atitudes? Ou você se sente triste, para baixo, se sentindo culpada, se xinga, acha que é fraca, que não consegue? Então, o poder da mudança na nossa vida, ela tá na autoestima e na ação. Se não houver ação, não existe resultado. Se eu conseguir os resultados que eu tive, mesmo altos e baixos, eu fiz questão de trazer altos e baixos, porque a vida é altos e baixos, não é alto ou baixo. Tu não fica sempre no alto e tu não fica sempre no baixo. Tá? A vida é transitar por esses dois o tempo inteiro. Mas se eu souber agir, ver a situação ali que tá na hora que tá para baixo, né? Ver as dificuldades, e eu consigo ter atitudes diferentes, comportamentos diferentes, né? E começo a entrar em ação mais rápido, eu saio do problema e eu vou lá para o alto muito mais rápido. E o terceiro passo aí é o se conhecer. Tá? Porque a gente não pode mudar aquilo que a gente não conhece. A gente não pode resolver aquilo que a gente não sabe nem mesmo que existe de problema para ser resolvido. E eu vejo muitas pessoas, até mesmo ali na turma do Magno, às vezes nas lives comigo, nas lives com ele, nas lives aqui mesmo da atriz, como eu faço para aumentar minha autoestima? Como eu faço para resolver problemas? Como você faz? Primeiro se conheça. Entenda como você funciona. O que é importante e não é importante para você. Quando eu tive o meu problema financeiro, né, tiveram pessoas que me falaram: Mariana, venda a sua casa. Venda as suas joias. As joias foram heranças que eu ganhei da minha mãe e da minha avó. Eu nunca venderia minhas joias. Porque é um valor para mim. Eu ficaria muito pior vendendo as joias. E tá tudo bem, não existe certo e errado. Preferia vender a casa do que vender as joias. Porque o peso na minha consciência era muito pior. Mas como é que eu sabia disso? Porque eu me conhecia.
Então, eu optei, eu podia optar em vender as joias, eu podia optar em vender meu apartamento, ou eu podia optar em trabalhar como Uber, que foi o que eu fiz na época. Trabalhei como Uber, comecei a vender como coach de verdade, né? Tudo para me reerguer. Então, quando eu me conheço, eu entendo o que passa na minha cabeça, do que eu tenho vergonha. Porque para eu trabalhar como Uber também durante um tempo, eu tinha vergonha de dizer para as pessoas que eu estava trabalhando com Uber. Porque para mim, imagina o emprego de motorista na época, imagina minha família, o que a minha família ia pensar. Não pensou nada, simples. Mas na nossa cabeça passa um monte de coisa. Né? A gente fica com essas criando história, criando cenários na nossa cabeça que às vezes não são verdadeiros. Quando eu tive as minhas crises financeiras, as 3 que eu contei para vocês, eu não contei para muita gente que eu estava com problema financeiro, porque eu tinha vergonha do que as pessoas iam pensar de mim. Que eu era uma fracassada, que eu não era uma boa coach, que eu não conseguia fazer nada certo. Então, eu precisei me conhecer antes. Entender de onde é que vinha essa vergonha, de onde é que vinha essa insegurança, de onde é que vinha o meu próprio preconceito em relação aos motoristas. Porque senão eu não conseguiria dirigir de Uber. Precisei entender também a própria forma como eu pensava para que eu pudesse resolver a minha questão financeira. Se eu tinha compulsão por compras, é porque eu pensava de uma forma que me levava à compulsão por compras. Então, eu precisava descobrir essa forma de pensar, o que eu sentia, o que eu estava buscando na hora que eu comprava, porque não era a roupa. Eu queria, na verdade, que os outros me vissem como uma pessoa bem-sucedida. E desde quando a roupa diz se a pessoa é bem-sucedida ou não? Só na cabeça da Mariana, entendeu? Mas mesmo assim, eu precisei me conhecer para entender as coisas que estavam acontecendo comigo, tá? E por isso, eu sempre digo, né? Quem tiver oportunidade, faça um processo de coach. É excelente. Vai ajudar a aumentar a motivação, vai ajudar a se conhecer, a ter mais segurança na tomada de decisões e, principalmente, vai ajudar a colocar você em ação. Se está empacado, se não consegue ir, o processo ajuda muito, tá? Pois é na ação, né? Já foi aquela frase, é na ação que o nosso destino ele é traçado. E realmente, o que você faz hoje, você vai colher. Tá? Então, assim, se hoje você não cuida da sua saúde, por mais que amanhã você resolva cuidar, hoje você já vai colher no futuro. Então, não adianta chorar. Né? Então, se hoje você está com um problema financeiro e você não resolve, você já vai colher no futuro, porque você não está resolvendo. Ou você pode tomar a decisão agora de começar a mudar para poder colher mais na frente os resultados. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês conseguiriam dizer 10 coisas que poderiam começar a fazer agora, mudar na vida de vocês agora? E que você está procrastinando e que pode mudar radicalmente a sua vida? 10 coisas que você pode começar a fazer, que se você agir, se você fizer, que aquilo que está procrastinando, deixando para amanhã, vai mudar radicalmente a vida de vocês. Escreve no papel, vou deixar isso aí como tarefinha para vocês fazerem no conforto das suas casas, para fazer depois com calma. Ok? Então, pensando nisso, tá? A gente, o que se entende até agora? Que a autoestima é algo extremamente importante para poder resolver, sim, qualquer problema que a gente tenha na nossa vida. Porque se a gente ainda não resolveu, é porque a gente não tem confiança, a gente não tem segurança, a gente não tem coragem para resolver. Segunda coisa que a gente aprendeu, que a ação é o que vai fazer mudar a nossa vida. Se a gente não agir, não resolve. Por isso que muita gente quer emagrecer e não consegue, porque só quer demais, mas age de menos. Quer resolver problemas e não resolve, porque só quer, mas não age.
E o terceiro passo aí é realmente procurar se conhecer e entender todo o processo que levou você a chegar nessa situação. Porque se você não entender o processo, você vai continuar repetindo ele mais na frente, mais na frente. Se eu tivesse conhecido o processo lá no início da minha primeira questão financeira, eu não tinha passado por 3. Isso também é um pouco de autorresponsabilização, né, meu? A gente se conhecer para se responsabilizar pelas coisas que acontecem, né? Porque às vezes a gente também tem o hábito muito de culpar o outro, espera a mudança do outro e o que eu não posso, não dá para mudar no outro, só dá para mudar em mim. Sim, claro. Porque tem muita gente que pensa assim mesmo, Adriana. Que espera sempre no outro a mudança, né? Não espera, você não quer mudar, você sempre espera no outro. Isso é comum. Exato. Isso é uma forma infantil que a gente tem de lidar com a vida, né? Sim. Que é infantil, olhar e pôr sempre a culpa no outro. Hoje eu uso a seguinte frase: o que eu vejo de errado no outro, eu mudo em mim. Porque a única pessoa que pode mudar sou eu. Claro. Seja da forma que for, em qualquer área da vida. É só a gente que pode mudar a gente mesmo. E quando a gente muda, as coisas mudam e as pessoas mudam. Porque a gente já não permite mais qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer tipo de amor. Então, quando a gente se ama, eu falo isso, tá, gente? Porque eu já passei por esse processo também, e foi bem pesado, da falta de amor próprio. E a falta de amor próprio, ela te leva mesmo ao fundo do fundo do fundo, e se cavar mais um pouco, ainda tem mais fundo ainda. Exatamente. Então, quando a gente se ama, tudo é diferente. Até a forma de você ver um problema é diferente, porque ele já não é mais o problema. Ele, na verdade, ele aparece o problema e você já tem solução. Se não tem, você aceita melhor para correr atrás de uma solução. Mas é muito importante. Eu acho que o amor próprio é a primeira ferramenta para qualquer mudança que seja, porque é muito triste não ter amor por si próprio, aceitar qualquer situação, aceitar qualquer pessoa, é muito triste. Exatamente, Ada. E principalmente, né, a questão do amor próprio também, porque a gente vai passar por problemas. A nossa vida, como eu disse, é altos e baixos o tempo inteiro. A gente não vai ficar sempre no alto. E a gente precisa saber se perdoar também pelas coisas que a gente mesmo faz. As atitudes que a gente toma. Então, se a gente não souber nos perdoar, a gente vai estar sempre nos punindo. E quando a gente começa a se punir, a gente está em processo de autossabotagem o tempo inteiro. Fez sentido essa aula hoje, gente? Vocês gostaram do conteúdo até aqui? Nossa, sua história foi atacada. Muito linda a sua história e parabéns por conseguir sair dela, porque não é fácil. Principalmente quando é algo relacionado à autoestima, é muito complicado. Com certeza. E a tudo, né? Principalmente a parte financeira. Pessoa que tá desesperada. Financeiro nem conta, que isso? É só um detalhe. Passar fome, passar dificuldade, imagina. Nada a ver não, mas eu acho que, Trícia, eu acho que o emocional é o pior de todos. Claro. Foi o que eu passei, o emocional, ele você pode ter dinheiro, você pode ter o que for, que se você não estiver bem com você, não faz sentido nem R$1, nem 1 milhão. Com certeza. Por isso então é muito importante. Por isso que eu trabalho com a parte emocional. Bom, gente, e é muito importante. É muito importante. Falando nisso, então, eu queria pedir aí a permissão para vocês para estar falando do projeto um pouquinho. Como que vai funcionar, como que é, né? O que a gente vai fazer, como que funciona. Vocês me dão permissão para me apresentar o projeto completo para vocês? Como vai funcionar? Lógico. Vamos lá. Depois do 1003 passos. Então, porque na verdade o que a gente vai oferecer no projeto é um oceano. O que a gente ensinou que foi uma gotinha, só um pedacinho de que vai ser o projeto, né? E a gente vai aprofundar mais nesse assunto, claro, né, com vocês. Pensando nisso, a gente resolveu fazer esse projeto, que é um coaching grupo chamado Renascer. Tá? Esse projeto, a gente escolheu esse nome porque realmente a gente renasce quando a gente faz um processo de coaching. E será um processo em grupo,
Eu acho muito interessante, porque quase todo mundo passa pelos mesmos problemas, mas de forma diferente, né? Mas, assim, cada um se conecta com alguma coisa que o outro passou. Tanto que a Belomé contou a história que muita gente se conectou com o problema dela, com a dificuldade dela em algum momento, não é? Então, por conta disso, a gente resolveu que muita gente veio procurar eu e ela, tanto no atendimento quanto nos grupos, com dificuldade de resolver seus problemas, com dificuldade na vida, né? Para solucionar qualquer tipo de problema. E por conta disso, a gente resolveu fazer esse projeto juntas, eu e ela. Esse projeto trata-se de um grupo, né? Que é um coaching group e será encontros semanais, toda semana. Porque o processo em coach, tanto individual quanto em grupo, ele é feito uma vez na semana. Sempre. Qualquer lugar que você for fazer, é uma vez na semana, né? Porque a gente passa tarefas e é muito profundo. A gente trabalha com crenças, com várias técnicas. Então, o correto é fazer toda semana. Vai ser semanalmente esses encontros e a gente vai aplicar ferramentas do coach. São ferramentas mesmo, não é superficial. São ferramentas do coach. Para quê, gente? Para aumentar a sua autoestima, né? Para encontrar saída dos seus problemas, para eliminar pensamentos e crenças limitantes, e principalmente eliminar pensamentos, né, que fica ali, ó, parece um diabinho inteiro ali, tipo, martelando na cabeça, martelando na cabeça para você procrastinar. E principalmente conquistar uma vida que você sempre desejou, né? A vida que você sempre quis viver, na verdade. E ao final desses 9 encontros, serão 9 encontros semanais. Então, quase 2 meses aí junto com a gente, né? E não é quase não, 2 meses, né? São 2 meses, né? E não é uma coach, são 2 coaches. Cada um tem um perfil, cada um tem um tipo, né? Diferente para a gente poder tá passando. E eu queria até comentar que além das sessões de coach que a gente vai passar, semanais aí, a gente vai passar conteúdos que a gente vai depois até mostrar para vocês como que vai ser os conteúdos que a gente vai entregar para vocês. Mas, ao final desses 9 encontros, você saberá exatamente o que fazer na sua vida. Você vai sentir orgulho da sua vida, vai se sentir segura, né? Uma mentalidade mais focada para resolver problemas, para solucionar qualquer tipo de situação. Você vai se sentir mais focada, né? Você sairá mais organizada, com a autoestima em alta, tendo tempo para cuidar de você, tendo tempo para olhar para dentro de você, se conhecendo de verdade e aprendendo a planejar o seu dia a dia com segurança, com tranquilidade, com leveza, principalmente com clareza. E mais motivada, né? Porque a motivação faz parte, né? Mais motivada para você realmente resolver seus problemas. Porque parece que vai clareando quando você começa a se conhecer. E para que é esse projeto, gente? Para homens, para mulheres comprometidas. Para as pessoas realmente que são comprometidas. Que fazem as aulas, que fazem as tarefas, se compromete de verdade ao quê? A melhorar a sua vida, melhorar a sua autoestima e tem coragem de entrar em ação, de verdade, em todas as áreas, no emagrecimento, na família, na saúde, no financeiro, na área de relacionamento interpessoal, tudo. É realmente você ter coragem de entrar em ação em todas as áreas da vida. Para quem tem mais tempo para tomar decisão, para se dedicar, para construir a vida dos seus sonhos. Tá? Para quem não é o grupo. Para quem que não é o grupo, gente? Para quem que é uma fórmula mágica, que é uma pílulazinha, que você toma e fala, putz, agora eu sei tudo, vou resolver questão, a pílula mágica. Pessoas que querem tudo pronto, que é o caminho das pedras. E pessoas que procuram conselho. Fala, minha amiga do céu, o que eu faço da minha vida? Me ajuda aí. Aquela pessoa que toma decisão da sua vida. Que é o conselho. Ela precisa do conselho. Então, o grupo, realmente, a gente não vai aconselhar ninguém aqui. Né? Já tem até o ditado, né? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Não é verdade? E para quem não quer arregaçar as mangas. Aquelas pessoas que não gostam de arregaçar as mangas e não gostam de fazer nada. E não faz acontecer, na verdade. Esse grupo vai... com esse grupo, o que você vai conquistar, na verdade? Mais autonomia, mais segurança, para tomada de decisões, para você realmente entrar em ação.
Você vai aprender a lidar com seus medos, seus conflitos, saber lidar com tudo isso, né? Com a preguiça, com a procrastinação, com a crítica das pessoas e principalmente verá a mudança imediata da água para o vinho para sua vida. E aprender a lidar com contornos e os seus obstáculos, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade principalmente nisso, que é tudo isso que eu estava falando, que é a desmotivação, a preguiça, né? A procrastinação, a crítica. Isso é muito forte em nós. E principalmente a cobrança. Quando você começa realmente a aprender a lidar com o que você sente, com os seus sentimentos, você para de se cobrar. Porque a cobrança é uma coisa que ela afeta todo mundo, principalmente quando você está com algum problema e não consegue lidar com ele. E você fica se cobrando todo dia. Parece um martelo na cabeça. E como que é entregue esse projeto? Ele é totalmente online, vai ser aqui através do aplicativo do Zoom, que é fácil instalar no seu celular, muito simples e fácil. Vai ser aqui no aplicativo do Zoom. Por que a gente quer fazer isso? Porque aqui dá para a gente se comunicar, dá para a Adriana falar, a Ariel comentar, a gente faz as técnicas, consegue ver, visualizar vocês. Uma live, a gente não consegue ver vocês. Vocês não conseguem ver como que é a técnica que nós vamos fazer. Então, é importante esse contato. Por isso que a gente vai fazer aqui no aplicativo do Zoom. E serão todas as quintas-feiras, semanalmente, das 19h30 às 9h30 da noite, às 21h30, 2 horas praticamente, né? Mais ou menos. São 9 encontros. Nos encontros serão trabalhados. O que serão trabalhados? Questões emocionais, como eu já tinha falado, né? Que estão te impedindo de entrar em ação. Medo, ansiedade, estresse, culpa, que eu já tinha falado, e frustração. A gente vai trabalhar com essas questões emocionais. A gente vai trabalhar também com as crenças limitantes, que acabam deixando você, te impedindo, fazendo com que você procrastine. Tá? Nós vamos trabalhar crenças, nós vamos o foco para atingir o que você quer. Qual outra coisa que a gente vai trabalhar? Organização da rotina. Autoestima para você ter coragem, garra e determinação para mudar. E ao final de cada encontro, gente, isso que é o melhor de tudo. Ao final de cada encontro, a gente vai passar assim, plano de ação, tarefa e plano de ação imediato, para você realmente colocar em prática, entrar em ação, imediatamente, para você colher seus frutos, colher seu resultado que você quer aí. Porque não adianta nada a gente ficar passando aqui técnica, se você não entrar em ação. Foi aquilo que a Melomé comentou todo esse tempo. Né? Então, todo encontro, final desse encontro, a gente vai passar tarefa, para que as pessoas realmente façam. E aí você vai me perguntar, Tri, quanto que vai ser a coisa milionária? Quanto vai custar? Porque 2 coaches juntos não é brinquedo não, né? Então, por conta disso também, a gente preparou um preço, assim, extraordinário. Porque eu vou comentar com vocês. A minha sessão individual, por eu morar no interior, e o preço aqui é mais ou menos esse valor, eu cobro R$150 a minha sessão individual. A Belomé, por morar em capital, ela cobra R$300. Se você juntar uma sessão minha e dela... De 1 hora, né? Explica de 1 hora. Aí. Sendo que a gente vai fazer sessão aqui de quase 2 horas e pouco, né? Vão ser o quê? Quanto que custa, gente? 300 com 150, R$450. Uma única sessão individual. Então, se você juntar 9 sessões com a gente, daria um valor de R$8.100. Certo? Daria esse valor. Mas você fala, não, Tri, mas eu nunca faria com 2 coaches, eu faria só com uma. Claro, eu não escolher 2 coaches para fazer um processo de 9 sessões. Que normalmente é um processo de 10, 9. Eu faria só com uma de vocês. Uma de nós daria no valor de 4 mil e pouco. R$4.000, não é? Se fosse 9 encontros, se escolher uma de nós, daria mais ou menos esse valor. E aí a gente resolveu fazer assim, um valor que não daria nem o valor de uma sessão. O que a gente vai cobrar de vocês não é o valor nem de uma sessão, nem de uma sessão. Por que a gente resolveu isso? Para poder fazer com que as pessoas experimentem o coaching, para que as pessoas vejam como que é um processo. Tem gente que não tem condição de fazer um processo. Não tem, gente. Hoje, as coisas, na parte financeira, tá difícil para todo mundo. Então, muita gente tem muita dificuldade. Fala, Tri, eu queria muito fazer uma sessão de coaching com você. Queria muito fazer um individual com você. Quantas pessoas que fazem projeto aqui,
fazem o grupo do autoestima, mas não tem dinheiro, a pessoa está passando dificuldade. Mas agora tem essa oportunidade de fazer esse processo. Porque igual esse processo vocês não vão achar no mercado, não. Não vai ter esse valor. Entendeu? E além disso, eu vou passar o valor para vocês aqui, mas além desse valor que a gente vai passar, o que a gente vai oferecer? A gente vai oferecer de bônus as 10 primeiras pessoas que comprarem o nosso projeto Renascer. A gente vai dar o meu projeto Transforme-se Agora, que é um projeto totalmente online também, durante 15 dias, que é meu projeto que vai começar dia 9. Tá? E esse projeto é fantástico, eu entrego autoconhecimento, é um projeto muito profundo da parte energética, eu trabalho com a parte energética com chakras, para ativar o timo, eu trabalho também o perdão, a preparação do seu dia, então é um projeto fantástico. Muita gente que está aqui já conhece, a Ariel faz parte, a Denise já fez, a Neide já fez, está aqui para falar do meu projeto. Vamos fazer tudo de novo. Elas vão fazer de novo, elas estão fazendo pela terceira vez, a Meire, a Ariel já está fazendo pela terceira vez. Quem começa a fazer meu projeto não para, gente. É 14 dias, né? É um projeto, não é uma sessão de coach, é mais superficial assim, no sentido que a gente não trabalha com crenças profundas e nem, eu nunca fiz assim como que eu digo, trabalho muito eu, né? Mas não trabalho a parte de técnicas profundas nem crenças. Eu não entro tão profundamente nisso. Mas muita gente que fez já teve grandes mudanças e grandes transformações. As meninas estão aqui para não mentir e falar, tanto a Mary quanto a Ariel. E vai ganhar, as 10 primeiras pessoas ganham meu projeto. E além disso, vai ganhar uma aula grátis, uma super aula com a Marcela sobre física quântica e a parte energética. Ela vai dar uma aula assim, fantástica sobre essa parte de energia que muita gente sente essa sensação no final do dia. Um dia chega cansado, não sabe por que essa energia tá vindo para você, não sabe trabalhar a parte energética. Ela vai vir com uma super aula de bônus também para poder dar para vocês aí quem participar do nosso projeto, tá? O valor que a gente vai cobrar é apenas R$350 à vista. Quem quiser parcelar no cartão até em 12 vezes, 10 e 5, o tanto que você quiser parcelar, aí sobe um pouquinho por causa do PagSeguro, que é 377 o valor parcelado. Aí se você for parcelar, você parcela no PagSeguro, e aí tem uns jurinhos do PagSeguro ali, né? Mas a gente vai mandar o link aqui, no final dessa aula a gente já manda o link para quem quiser realmente, porque as 10 primeiras pessoas ganham aí o meu projeto e mais a aula. O projeto vai começar dia 13, depois do Dia dos Namorados. Você pode pedir pro namorado, bem, me dá esse projeto maravilhoso, top da galáxia. Você pode pedir pro namorado também, né? E você pode realmente falar, não, esse é meu momento. É o momento de eu realmente experimentar um processo de coach. Eu sei que você fala, Tri, mas é em grupo, mas eu já fiz muito processo. 2 vezes que eu fiz em grupo, gente, realmente foi uma transformação. Porque realmente uma conecta com a outra entende o problema da outra. A Belomé faz técnica em uma pessoa e você faz junto. Você fecha a câmera e faz, você sente a mesma coisa, entendeu? Se quiser falar com a gente em particular, vai ter um grupo de apoio do WhatsApp. Terá um grupo de apoio também do WhatsApp, para a gente poder estar passando as tarefas, explicando alguma dúvida que vocês tiverem durante a semana, né? Será um grupo. E essas aulas ficam gravadas. Quinta-feira eu perdi, 30 aniversário. A aula vai ficar gravada e disponibilizada para você assistir qualquer tempo que você quiser, durante um tempo que a gente vai estabelecer aí, tá? Também as aulas ficam gravadas e disponibilizadas numa plataforma para vocês. Deixa eu ver se eu esqueci mais de alguma coisa. Eu acho que é isso, gente. E pode aparecer mais alguns bônus aí no meio do caminho, né? Mas aí só para quem entrar, já estiver lá dentro do grupo, pode ser que apareça. Talvez uma sessão individual. De repente, né? A gente gosta de dar as coisas, né, Belomé? Sempre acontece alguma coisinha. Então tá aqui o convite, gente, para todos vocês. Realmente para entrar nesse projeto fantástico que a gente resolveu fazer. Porque muitas pessoas que estão procurando, me procuram no autoestima. Cristiano, eu quero fazer sessão. O meu valor é tanto. Eu falo, não tenho. Não tem como ser mais barato? Eu falei, não tem, gente. Porque não tem como. Mas eu queria fazer tal coisa e também não tem dinheiro. Então agora é o momento. Esse é o projeto. Porque igual esse valor, não paga nenhuma sessão, gente. Juntando eu e meu Lomé, não paga. Entendeu? Uma sessão minha dela dá R$450. O projeto é 350.
É menos que uma sessão. Então, assim, quem não falar, não, Tri, eu não tenho condição. E outra, se for dividir, outra coisa, eu tava vendo aqui, se for dividir, dá 12 de R$ 36. R$ 36 que você faz. Não compra nem um lanche, galera. Hoje em dia não compra nem lanche, é verdade. Não compra. O lanche aqui em Jaú, você compra um lanche bom aqui, 48, 50 pau às vezes um lanche. Não paga nem um lanche. Se você for dividir por mês, 12 vezes, tem gente que não quer tudo ir, eu não gosto de parcelar muito. Divide em menos, aí vai ser mais barato ainda, entendeu? Então tá aí, ó, para vocês de presente esse projeto Renascer. Realmente, quem tiver essa oportunidade, corra lá para poder ganhar o bônus, né, do Transforms. E a gente vai deixar o link aqui no final da aula. Quero agradecer a vocês por ter ficado até o final, né, por ter permanecido aqui mais de 1h40 aqui de aula, né? Quero agradecer por você permitir que eu possa falar do projeto, dar essa oportunidade para vocês. E pela aula em si, pela história da Belomé que ela contou. Ela iniciou a aula, muito faladeira, né? Deixa ela falar. Deixa ela falar. E ela falou, não, Tri, deixa que eu comece a aula. Eu falei, não, deixa eu falar um pouco. Ela falou, não. Eu quero contar minha história. Eu falei, nossa, ela nunca se abre, nunca conta história. Eu falei, hoje eu vou falar. Eu tava aqui, ó, só observando, fiquei quietinha. E realmente foi uma história que eu não conhecia totalmente. Ela não é de falar, porque ela não gosta de contar os pontos fracos. Ninguém gosta de estar contando historinha para comover. E ela se abriu hoje contando a verdadeira história dela, né? Então é muito bonito de se ver. Eu fiquei muito emocionada. Parabéns pela superação aí. Que eu não sabia, só que a gente é amiga, hein? Mas não sabia de tantas coisas, não. Hoje ela detalhou. Sabia por si. Hoje ela detalhou. Porque eu não falo, criatura. Ela não fala, gente, ela não conta. Nem meus irmãos sabem, só pra você ter uma noção, eu não falo mesmo. Assim. Isso. Pra falar é porque a coisa realmente aí a pessoa. Sente, né? Eu acho que é o momento. Às vezes você tá no momento, você acaba se envolvendo com a história e contando realmente o que se passa. Parabéns pela superação. Gente, obrigada, né? Por todos vocês. Eu também queria agradecer a todos. Tris, tu consegue colocar o link já no chat ali? Consigo. Já coloca ali para quem já quiser. Eu queria começar agradecendo a todos, que realmente um pouco da minha história sirva de inspiração aí para vocês, porque eu acho que esse é o maior motivo assim, de estar compartilhando pela primeira vez, na real, a minha história, né? Porque chegou a hora da gente ajudar as pessoas, né? E nada melhor do que com situações reais. Então, quando eu falo, cara, eu passei por problema financeiro, eu sei do que eu tô falando, é porque eu passei por problema financeiro, eu sei do que eu tô falando. Né? Quando eu falo, cara, eu sei o que é, como é difícil emagrecer, eu sei, cara, eu cheguei a 120 quilos. Né? Talvez muitos não me superaram, né? Mas talvez outros passaram aí, então até mais do que eu tive, né? Mas eu sei o que é isso. Né? E não é um olhar de uma nutricionista, né? É um olhar de quem viveu, o que é muito diferente. Né? Com certeza. É isso aí. Bom, gente, então quero agradecer de verdade aí por vocês terem ficado até o final, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, por vocês permanecer até agora. Gratidão. Né? E eu espero vocês, então, aí, realmente que tomem essa decisão e entrem em ação e comece aí o nosso projeto, tá bom? Obrigada. Beijo. Beijo. Boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite.